Salve, salve, salve. Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, faz isso, buscar alianças existenciais com o que a vida disponibiliza no mundo lá fora. E eu frequentemente saio aqui do apartamento onde eu moro, terceiro andar desse prédio, terceiro e último andar, aqui na Tijuca, e venho aqui olhar a paisagem, contemplar as montanhas, a natureza. São as primeiras montanhas da Floresta da Tijuca, aqui nesse ponto da zona norte do Rio. Frequentemente eu vou lá andar pelos caminhos, pelas trilhas, ou entrar em comunhão presencial com a floresta, com as forças da natureza, fauna, flora, etc. Mas hoje, por exemplo, eu não pude ir. E aí eu vim aqui pegar um ar, dar uma arejada, uma respirada, uma pausa no trabalho lá, no computador. E frequentemente eu acesso sites de notícias nos intervalos do meu trabalho de revisão de textos. E infelizmente, muitas vezes temos notícias que não são aquelas que a gente gostaria, né? Muito frequentemente isso. E tem uns 3 dias eu me deparei com uma notícia sobre mais um pedaço do Pantanal Mato-Grossense que foi destruído pelo fogo, né? Pantanal brasileiro, patrimônio mundial, e imagens muito chocantes, mais uma vez, de animais calcinados, carbonizados. E aí eu, nessa linha de buscar alianças, aliados, eu fiquei lembrando de notícias boas dos últimos anos, notícias que felizmente continuam acontecendo, porque tem muita gente trabalhando em prol de um planeta melhor, com qualidade de vida para todos e proteção do meio ambiente, dos recursos naturais. E aí, antes de falar da Nova Zelândia, eu já mencionei animais aqui. A partir de 2013, 2014, surgiram notícias sobre um decreto do governo costarriquenho determinando que nenhum animal selvagem poderia mais ficar em cativeiro nos jardins zoológicos costarriquenhos, patrocinados, financiados pelo governo federal do país, né? Isso foi lá em 2014, quase 10 anos depois é que efetivamente a lei está em vigor, porque foi uma longa batalha judicial. Os 2 últimos zoológicos oficiais encerraram suas atividades e a lei está em vigor. Nenhum animal selvagem pode ser mantido em cativeiro. Que notícia, sim, nossa, achei incrível, né? Nova era total, né? Que sirva de inspiração para outros governos, outros países. E aí, do Mar do Caribe, vamos para o Pacífico Sul, Nova Zelândia, que faz parte da Oceania, o país. A partir de 2016, 2017, também contou com mudanças legislativas, constitucionais, que estabeleceram que 3 pontos turísticos, atrações geográficas muito conhecidas da Nova Zelândia, um rio, uma montanha e um parque nacional, haviam ganho status de personalidade jurídica, o que na prática representa que alguma pessoa ou pessoas que porventura danifiquem, causem prejuízos a esses pontos geográficos tornados seres vivos, responderiam como se tivessem agredido, ferido seres humanos, né? Isso deixou particularmente felizes representantes dos povos originários da Nova Zelândia, os maoris, as tribos maoris que desde o século XIX reivindicavam algo nessa linha, com apoio de entidades ambientais,
conseguiram, finalmente, né? E a partir disso, tá aqui, ó, a nova legislação é um reconhecimento da conexão profundamente espiritual entre os povos originários, as tribos maores, e seu rio ancestral. Aí no texto da lei, entre aspas, nós temos o rio Wanganui, especificamente, é um ser vivo único que vai das montanhas ao mar, incorporando seus afluentes e todos os seus componentes físicos e metafísicos. Fecha aspas. Que chique, que maravilha, que bênção. Nossa, isso é 2017, essa notícia, né? Essa efetivação da mudança constitucional e uma inspiração muito grande para outros países onde também movimentos estão acontecendo para que patrimônios naturais, seres vivos como montanhas, florestas, geleiras, até o ar do Himalaia, no caso, mas aqui também na América do Sul, Equador, Colômbia, Chile, movimentações nesse sentido, na Índia também, né? E eu considero isso assim absolutamente sensacional, né? E alguém poderia dizer, vai comparar a Nova Zelândia com o Brasil? Pensando no nosso Congresso, que nas últimas legislaturas, particularmente, parece mais inimigo do meio ambiente do que um aliado, né? E vice-versa, né? Parece sentir raiva, ódio, as florestas, vide Amazônia, vide o próprio Pantanal, mas a Amazônia especialmente. E realmente a Nova Zelândia, há décadas, é um país com um índice de desenvolvimento humano top, total, né? Mas não seria, a meu ver, o melhor país para fazer essa comparação. A gente poderia ir do Pacífico lá para os mares do norte, lá na Europa, Escandinávia particularmente, esses países que se tornaram uma referência muito positiva, países socialistas, assim foi dito, né, durante bastante tempo, com IDH muito elevado e com uma sociedade vivendo de um modo muito mais satisfatório, desenvolvido, né? Todos os componentes históricos têm que ser levados em consideração, geográficos, econômicos, mas esses países, não faz tanto tempo assim, eram países barra pesadíssima. Vide a Dinamarca, até 1864, 1864. Quem quiser procura nas ferramentas de busca da internet, Dinamarca, 1864, um divisor de águas, era um país monárquico, bélico, opressivo, desigual, violento pra caramba, né? Assim como aconteceu com a Suécia, né? E aí pegar o exemplo da Suécia, que 10 anos atrás já era uma referência mundial em termos de reciclagem de lixo. Um país que um século antes estava envolto em conflitos, grandes turbulências, primitivismos, e que em algumas décadas, assim como a Dinamarca, conseguiu virar o jogo, né? Mas a Suécia já reciclava 10 anos atrás mais de 99% do seu lixo e estava começando a tratar o lixo de outros países europeus, sendo contratado na Suécia por outros governos para fazer esse serviço. E idem Japão, né, que é uma outra referência no âmbito da reciclagem, com aquelas 40, 50 categorias diferentes de lixo ou mais, né? As crianças aprendendo desde cedo nas escolas distinguir as lixeiras, as cores, as formas. E o que eu queria dizer é que esses países não nasceram prontos, começaram do zero, né? Então, se eles começaram do zero, o Brasil
já tem um percentual de reciclagem de lixo, pode chegar a ser 100% também, ou então Brasil, para fazer a rima, nota 1000, né? Sonhar não custa nada, mas tem que ser um sonho atrelado à prática cotidiana, à conscientização, à educação da população desde os primeiros anos de escola, no âmbito das famílias também. Enfim, são muitas notícias boas que chegam, embora haja uma ameaça muito grande para o mundo todo, né, para toda a humanidade, a partir da destruição do meio ambiente, aquecimento global, elevação do nível dos oceanos e tudo mais, né? E muita ganância destruindo o meio ambiente, danificando a biodiversidade, a água, comprometendo o nosso futuro do presente. Então, eu quis dividir isso, trazer esse vento bom vindo não só do Oceano Pacífico, Nova Zelândia, mas também lá, quase no Polo Norte, né? Aqueles mares gelados, e também aqui no Brasil, na América do Sul, quantas iniciativas, quantos grupos atuando, isso, uma grande inspiração, a meu ver, para todos nós. E eu vou deixar aqui para terminar. Ao fundo, vai aparecer muito bem. Está aparecendo meu rosto também, as montanhas lá da Floresta da Tijuca, que é um convite que se renova a todos os cariocas, né? Principalmente os que moram mais perto do Alto da Boa Vista, tá ali, né? Para estar sempre reconectando presencialmente com as forças da natureza, atraindo as melhores energias para o dia a dia, saúde em todos os âmbitos e esperança de dias melhores para o Pantanal, que as mudanças cheguem a tempo para que o Pantanal e a Amazônia não sejam completamente destruídas, né? Pelo contrário, que consigam, ao máximo, recuperar a pujança, toda a riqueza natural que já tiveram um dia, que infelizmente vem sendo muito atacadas, destruídas. Mas vamos terminar com a palavra esperança e lembrando de todas essas conquistas de países e da humanidade no todo, né? A partir da consciência, da ação e da transformação. Um grande e carinhoso abraço. Até a próxima.